Olá, eu sou a Fabiane e a nossa equipe ficou responsável em apresentar sobre o artigo 6. E esse artigo é intitulado como Percepções sobre a Biologia e Implicações Terapêuticas do TNF e Células T reguladoras, do autor Benoit L. Salomon, publicado da Natural Reviews Rheumatology, volume 17, de agosto de 2021. Então, de acordo com o artigo, que é um artigo de revisão, o fator de necrose tumoral, TNF, é uma citocina que é detectada no sangue em minutos após uma lesão e tem um importante papel protetor de doenças infecciosas. E agentes que bloqueiam essa citocina são denominados de inibidores de TNF. Esses inibidores são agora amplamente utilizados e melhoram muito o cuidado médico de pacientes com artrite reumatoide, artrite juvenil idiopática, psoríase, artrite psoriática e espondilite anquilosante. 5 inibidores originais de TNF e numerosos biosimilares foram aprovados, principalmente para o tratamento de artrite, psoríase e espondilite anquilosante, que são esses aqui na tabela, que é ao lado. Só que, no entanto, nem todos os pacientes respondem bem ao tratamento com inibidor de TNF. Esse artigo, então, se concentra sobre os efeitos do inibidor de TNF em doenças reumáticas, principalmente na artrite reumatoide, e também discute seus efeitos e seu uso em tratamento em outras doenças autoimunes e inflamatórias. No entanto, alguns pacientes não respondem ao tratamento tão bem e existem raras ocorrências de doença paradoxal e exacerbação também foram relatadas. O tratamento com os inibidores de TNF também está associado a efeitos adversos, como infecções, que são explicados pelos efeitos anti-inflamatórios intrínsecos desses agentes, e essas observações provocaram interesse em elucidar por que nem todos os pacientes respondem bem a essa terapia com o inibidor de TNF. E no desenvolvimento de biomarcadores para prever essa resposta e na compreensão do porquê alguns pacientes desenvolvem a autoimunidade paradoxal. Então, essa revisão enfoca os efeitos do TNF sobre a inflamação e a imunidade. Meu nome é Mariana e eu vou falar sobre as duas faces do TNF. E o que seria isso? O TNF ele vai ter duas funções muito importantes, como efeito regulador e efeito pró-inflamatório complexo, em doenças com componente autoimune. O TNF ele também pode induzir múltiplas vias de sinalização, como resultado da ligação a dois receptores diferentes. O receptor 1 é o TNFR1 e o 2, o TNFR2, que são estruturalmente relacionados, mas possuem propriedades biológicas divergentes. O TNFR1 é amplamente expresso, enquanto o TNFR2 é expresso principalmente por células T, certas células mieloides e endoteliais e algumas células do sistema nervoso central. As funções diferentes do TNFR1 e do TNFR2 em doenças reumáticas e autoimunes foram definidas em modelos de camundongos. Geralmente, os camundongos nocaute para TNFRS-F1 reduziram a gravidade da doença, enquanto camundongos nocaute para TNFRS-F1B desenvolveram doença exacerbada. Tratamento com antagonistas de TNFR1 ou agonistas de TNFR2 suprimiram os sintomas das doenças em modelos de artrite em camundongos e em camundongos com encefalomielite autoimune experimental, apoiando ainda mais um papel patogênico de TNFR1 e um papel protetor de TNFR2. O papel também foram observados em modelos camundongos, pelo menos durante a fase crônica da doença, esse papel patogênico de TNFR1 e o papel protetor de TNFR2. Nessa tabela, a gente pode ver bem que os camundongos TNFRS-F1B todos tiveram resultados de exacerbação da doença, enquanto os TNFRS-F1A tiveram a doença
exterminada ou atenuada. Então, diante dessas duas situações, a gente pode ter a função pró-inflamatória, que ela vai atuar, então, na imunidade inata, e esse TNF, ele vai envolver vários mecanismos distintos quando ele estiver atuando como pró-inflamatório. Então, ele é um dos principais condutores da inflamação aguda, ativando células endoteliais, induzindo liberação de quimiocinas e promovendo recrutamento intenso e precoce de neutrófilos e monócitos via TNFR1 e TNFR2. Além disso, no efeito regulatório que a gente vai ver nesse slide, ele tem funções imunorreguladoras que provavelmente envolvem também múltiplos mecanismos. E esse TNF ele também estimula células imunossupressoras inatas via TNFR2 e ativa células-tronco mesenquimais, que produzem níveis aumentados de prostaglandina E2, que são imunossupressoras. Ele também vai ter efeito regulatório em células dendríticas, monócitos e macrófagos. Os efeitos do TNF nos linfócitos. Atuando na atividade linfocitária, o TNF pode promover ou suprimir a imunidade. A atividade pró-inflamatória ocorre por conta da ativação de vias de sinalização que aumentam a atividade e sobrevivência das células T. E aumenta também os níveis de proteínas antiapoptóticas. Os efeitos regulatórios. A exposição prolongada ao TNF diminui a sinalização de receptores de célula T, prejudicando o influxo de cálcio e levando à exaustão das células T. O TNF é capaz de induzir a morte celular ou aumentar a apoptose das células T. O mecanismo regulatório proposto mais recentemente foi o efeito do TNF nas células T regulatórias, que vão ser explicados um pouquinho mais adiante. Sobre as fontes celulares de TNF. São muitos tipos celulares que são fontes produtoras de TNF, mas as células que mais produzem essa citocina são as células mieloides e as células T ativadas. Para estudo de doenças reumáticas, nesse artigo, foi relatado o uso de camundongos nocaute com produção de TNF em apenas um tipo celular, ou células T ou células mieloides. Em caso de artrite induzida por colágeno, a produção inibida de TNF pelas células T, a inibição de TNF pelas células mieloides levou à redução da gravidade da doença. Mas, em camundongos com TNF por células T inibido, esses camundongos apresentaram a exacerbação da artrite reumatoide. No caso de camundongos com células B deficientes em TNF, houve a regressão da doença e a redução dos níveis de anticorpos. Sobre a estrutura e a sinalização. O TNF solúvel e transmembrana. O TNF é produzido como uma molécula transmembrana que posteriormente é processada por proteínas e tornam essa citocina TNF solúvel, e ambos são biologicamente ativos. No estudo das doenças reumáticas e autoimunes, os camundongos que foram estudados, eles produziram TNF transmembrana, que não poderia ser clivado, portanto, ele não ia gerar TNF solúvel. Esses camundongos, eles não desenvolveram artrite, apontando que o TNF transmembrana, ele não contribui para as doenças reumáticas. Porém, quando esses camundongos tiveram a retirada do TNF transmembrana, eles acabaram desenvolvendo a doença reumática.
mostrando também que essa molécula ela tem efeito protetor na doença. Embora a afinidade seja alta pelos dois receptores, pelo TNFR1 e o TNFR2, há indícios que a sinalização pelo TNFR1 seja desencadeada tanto pelo TNF transmembrana quanto pelo solúvel, enquanto que a sinalização pelo TNFR2 é preferencialmente desencadeada pelo TNF transmembranar. A partir dessa informação, entende-se que o TNF solúvel se liga ao TNFR1 e promove a inflamação e precipita a doença reumática. E o TNF transmembrana tem efeitos regulatórios ligados ao receptor 2. Esse conhecimento é de uso importante para quando forem administrados os inibidores de TNF. As vias de sinalização, que são o TNFR1 e TNFR2, são os dois receptores. Quando o TNF trimérico se liga ao receptor 1, acontece uma interação proteica complexa para formar um complexo 1. Essa via, ela favorece a proliferação e a sobrevivência celular. E em uma via alternativa ainda, nesse receptor 1, se forma o complexo 2, que é capaz de induzir a morte celular por apoptose ou necroptose. A via que segue adiante depois da ligação com o receptor 2 não possui um domínio de morte celular. Então, quando o TNF transmembrana se liga ao receptor 2, algumas proteínas são recrutadas, ativando vias de proliferação e sobrevivência celular. Também há indícios de que a via pelo receptor 2 utiliza proteínas da via do receptor 1 e favorece a formação do complexo 2 ao invés do complexo 1. A sinalização reversa do TNF é pouco descrita, mas ocorre do meio extracelular para o intracelular. Nesse caso, os receptores 1 ou 2 de TNF, eles podem se ligar ao TNF transmembrana, sinalizando algumas situações. Por exemplo, a expressão do TNFR2 por células T parece aumentar a expressão de TNF em monócitos e macrófagos. Esse fato é observado em pacientes com artrite reumatoide. As células endoteliais que expressam TNFR1 induzem intolerância cruzada em monócitos e macrófagos pela via transmembranar. Os inibidores de TNF também podem se ligar ao TNF transmembranar e induzir a apoptose nas células que produzem essa proteína. A importância disso é a indução de tolerância cruzada nos macrófagos e a morte de células que expressam TNF transmembrana após a administração de inibidores de TNF. Sou Regiane e vou falar da visão integrativa da função do TNF. O TNF é uma das citocinas inflamatórias mais potentes, levando ao recrutamento de leucócitos e liberação maciça de citocinas inflamatórias nos locais de inflamação. As funções reguladoras envolvem ativação dependente de TNF de células supressoras, tais como células-tronco mesenquimais, células-tronco derivadas de mieloide, células T reguladora. O resultado final do bloqueio do TNF depende do tipo de doença autoimune presente e do momento do tratamento. Os efeitos do bloqueio do TNF também podem depender do momento do tratamento em relação ao curso da doença. Os efeitos do TNF nas células T reguladoras. As células T reguladoras são especialistas na regulação de doenças autoimunes. Por exemplo, alguns biomarcadores de atividade da doença, como os níveis de proteína C reativa, estão inversamente correlacionados com a proporção de células T reguladoras em pacientes com artrite reumatoide. Análises que compararam as células T reguladoras com células T convencionais em tecidos linfóides mostraram que vários membros da superfamília TNFR estão incluídos na assinatura das células T reguladora. O TNFR2 pertence à assinatura das células T reguladora,
e é um marcador de células T reguladora altamente supressivo. Os efeitos na expansão da célula T reguladora. A expansão é definida como um aumento no número de células e resulta de uma combinação de proliferação aumentada, sobrevivência prolongada e estabilidade fenotípica. A sinalização de TNFR2 parece expandir células T reguladora, aumentando todos esses três fatores. Muitos estudos in vitro mostraram que o TNF solúvel foi capaz de aumentar a expansão de células T reguladora por ligação ao TNFR2. Embora muito pouco se saiba sobre a transdução do sinal TNFR2, análises mostraram que a ligação de TNF a TNFR2 em camundongos ou humanos purificados induziram a uma assinatura de expressão gênica indicativa da ativação da via NF-κB, o que sugere que a via canônica do NF-κB é ativada pela sinalização do TNFR2 em células T reguladoras. Os efeitos sobre a função supressiva das células T reguladora. Os efeitos do TNF na função supressiva de ratos e humanos foram registrados na tabela a seguir e os estudos foram avaliados in vitro. Essas observações fornecem apenas evidências indiretas de que o TNF não teve efeito ou aumento da função supressora celular em camundongos. Alguns parâmetros devem ser levados em consideração para a análise. Primeiro, como nenhum dos marcadores disponíveis pode caracterizar exclusivamente a população de células T reguladoras. Segundo, dada a alta variabilidade interindividual de fenótipos em células T reguladora, respostas ao TNF e à atividade supressora, é importante coletar dados de uma amostra suficientemente grande de indivíduos. Outro ponto crítico é a escolha do parâmetro utilizado. Medir a ativação apenas das células T convencionais dentro da população é muito crítico. Recomenda-se que, para determinar com precisão se o TNF altera a função supressiva de células T reguladora, que o TNF seja adicionado apenas durante a fase de pré-incubação, ou seja, antes do ensaio supressivo, e que a ativação apenas das células T convencionais seja medida por FACS, ou seja, seleção de células ativadas por fluorescência. Agora já está bem estabelecido que as células T reguladoras em vivo são capazes de usar uma ampla gama de mecanismos supressores, dependendo de uma localização tecidual e do tipo de inflamação presente. A atividade supressora de células T reguladoras também envolve muitas moléculas efetoras diferentes. Sobre os efeitos na diferenciação de células T reguladoras, a população de células é composta por células T reguladoras tímicas, que adquirem seu estado celular durante o desenvolvimento no timo, e células T reguladoras periféricas, que adquirem seu estado celular regulador durante a diferenciação periférica das células T convencionais maduras. E as células T reguladoras induzidas, que podem ser diferenciadas in vitro a partir de células T convencionais, por estimulação de receptores de célula T na presença de interleucina 2 e TGF-beta. Há experimentos em camundongos que demonstram que, embora o TNF sozinho não tenha efeito na diferenciação de células T reguladoras tímicas, o TNF inibe a diferenciação de células T reguladoras induzidas, enquanto o tratamento com inibidores de TNF aumenta a diferenciação de células reguladoras induzidas. Já em humanos, a inibição da diferenciação da célula T reguladora pelo TNF foi observada pela primeira vez em pacientes com artrite reumatoide. O tratamento com inibidores de TNF aumentou a diferenciação in vitro de células T reguladoras induzidas derivadas em pacientes com artrite reumatoide, mas não daquelas de controle saudável. Essa observação explica por que as amostras de sangue de pacientes tratados com infliximab apresentam uma proporção aumentada, o que pode resultar no aumento da diferenciação das células T reguladoras periféricas. A maioria dos efeitos do fator de necrose tumoral nas células T reguladoras se deve à indução da sinalização do receptor 2 do TNF, que provavelmente é mediada pelo TNF transmembrana em vez do TNF solúvel. A transdução do sinal do receptor 2 de TNF, que não envolve atividade de quinase, envolve proteínas adaptadoras do fator associado ao receptor de TNF.
Múltiplas vias de sinalização levam a efeitos positivos, demonstrado na imagem à esquerda, e efeitos negativos à direita. Os efeitos positivos mais bem caracterizados do TNF são o aumento da proliferação e expansão de células T reguladoras. O TNF também parece promover a sobrevivência de células T reguladoras in vitro, embora a relevância desse efeito in vivo ainda seja difícil de se avaliar. Já a evidência de um efeito inibitório do TNF na diferenciação das células T reguladoras induzidas é bastante sólida e pode envolver a via PI3K-AKT. Muitos estudos têm tentado identificar se essas células apresentam um defeito quantitativo ou funcional em pacientes com doenças autoimunes, como artrite reumatoide. As principais desvantagens desse estudo incluem o uso de tamanhos de amostra muito pequenos e a ausência de um marcador específico para as células T reguladoras humanas, o que levou à utilização de diferentes combinações de marcadores. A artrite reumatoide é particularmente interessante porque as células T reguladoras podem ser obtidas tanto no sangue quanto nas articulações, que são o tecido-alvo dessa doença. A seguir, apresento os principais achados sobre a proporção e função das células T reguladoras em pacientes com artrite reumatoide. Em relação à proporção de células T reguladoras, entre os estudos que comparavam pacientes com artrite reumatoide com controles saudáveis, 4 descreveram uma diminuição na proporção de células T reguladoras, 5 não encontraram diferença e 1 encontrou uma proporção aumentada de células T reguladoras nos pacientes. A maioria dos estudos que analisaram o sangue e o líquido sinovial concluíram que a proporção de células T reguladora era maior no líquido sinovial do que no sangue e permaneceu estável ao longo do tempo nos pacientes. É provável que essa ativação ou expansão das células T reguladora no líquido sinovial em pacientes com artrite reumatoide seja causada por altos níveis locais de TNF. Sobre a função das células T reguladora, as células isoladas do sangue de pacientes com artrite reumatoide mostraram ter atividade supressiva semelhante às de indivíduos saudáveis em um estudo e atividade supressiva reduzida em outro estudo. Em um terceiro estudo, a capacidade dessas células de suprimir a proliferação de células T convencionais foi mantida, mas sua produção de citocinas foi reduzida. No líquido sinovial, vários estudos mostraram que as células T reguladoras nos pacientes eram tão ou mais ativas que as células do sangue de pacientes com artrite reumatoide ou de indivíduos saudáveis em termos de supressão da proliferação ou produção de interferon gama. Outra publicação relatou que as células do líquido sinovial em pacientes apresentaram diminuição da atividade supressiva. É importante enfatizar a necessidade de gerar dados de pelo menos 7 a 10 pacientes diferentes, o que não foi o caso da maioria desses estudos. Passando para o final do artigo, a gente chega no efeito dos inibidores de TNF. Esses inibidores de TNF são os medicamentos que foram utilizados para tratar tanto a artrite reumatoide quanto outras doenças imunológicas que atacam o próprio organismo do paciente. O artigo ele mostra que ele aponta que o infliximab, que é amplamente utilizado para paciente com artrite reumatoide, ele induziu um aumento nas células T reguladoras nesses pacientes. Mas o artigo ele ressalta que foi visto especificamente nessa combinação de artrite reumatoide com infliximab. Quando eles foram ver esses pacientes de artrite reumatoide tratados com outros MABs, como adalimumab, ou outros medicamentos como etanercept, eles verificaram que não teve aumento, que esse aumento foi muito, muito pouco perceptível. E eles verificavam também que se você manter o infliximab, mas você trocar a doença, você alterar o tipo de paciente, também não vai ter a mesma resposta. O artigo ele ressalta que há um aumento na proporção de células T reguladoras em pacientes especificamente tratados com pacientes de artrite reumatoide, especificamente tratados com infliximab. Porém, ele põe algumas ressalvas, como a contagem de células T reguladoras pode ter sido feita inadequadamente por dificuldades técnicas de você isolar essas células no meio do exame que eles estavam fazendo. Também o artigo ele ressalta, os autores do artigo eles ressaltam que as medicações que geralmente esses pacientes eles utilizam não são somente o infliximab, mas existem uma grande quantidade de medicações que são associadas para você poder tratar dessas doenças como artrite reumatoide.
Então, eles não conseguem definir ao certo se é o infliximab ou se essas outras medicações elas podem estar aumentando a sensibilidade do paciente ao infliximab. Então, eles verificavam que teve um aumento, mas não necessariamente esse aumento é derivado do infliximab. Mas realmente existiu um aumento em pacientes de artrite reumatoide. Isso é relevante para depois a gente falar nas novas drogas de inibidores de TNF. Da quantidade de células T reguladoras, o artigo ele destaca que os inibidores de TNF eles alteram também a funcionalidade dessas células. Essas medicações, elas podem estimular a capacidade das células T reguladoras e suprimir a produção de citocinas, diminuindo a fase inflamatória dessas doenças. Então, esses medicamentos, eles agem tanto restaurando as células T reguladoras, suprimindo as células T convencionais, tanto quanto aumentando a sensibilidade das células T reguladoras aos estímulos com esses inibidores, ou de TNF, ou são os inibidores do receptor 1 ou estimuladores do. Então, agora passando para a nova geração de drogas anti-TNF. Essa nova geração, antes a gente só utilizava os anti-TNF sem ter o conhecimento sobre os tipos de receptor que existem nessas células T reguladoras. A gente tem que entender, o artigo ele gira em torno do entendimento de que existem dois tipos de receptores na célula T reguladora. Os receptores pró-inflamatórios, o TNFR1, e os receptores anti-inflamatórios, TNFR2. Então, ele fala que para a gente conseguir otimizar o tratamento e diminuir o risco de exacerbação de doença desses pacientes, a gente tem que conhecer o perfil do paciente, o perfil genético do paciente, para a gente conhecer qual que é o predomínio que existe na doença dele. Se é um predomínio pró-inflamatório ou um predomínio anti-inflamatório. Se a gente quer reduzir a fase de inflamação dessas doenças, então o que a gente deseja? A gente deseja inibir o receptor pró-inflamatório, que é o TNFR1, e estimular o receptor anti-inflamatório, que é o TNFR2. Não somente inibir a célula T reguladora por completo, porque daí a gente inibe tanto a forma pró-inflamatória quanto anti-inflamatória. Existem algumas drogas específicas que estão testando, estão desenvolvendo, e continuam sendo os MABs e as muteínas de TNF. Sobre os antagonistas especificamente de TNFR1, eles são desejados porque a gente diminui a atividade pró-inflamatória da doença. Então, a gente bloqueia a atividade do TNFR1, bloqueando a atividade pró-inflamatória dessas células T reguladoras. Estudos, eles demonstraram que existem estudos em ratos que mostram que tem uma supressão da atividade inflamatória e menor ativação dessas células T, diminuindo a atividade inflamatória dessas doenças como a artrite reumatoide. Agora, passando para os agonistas do TNFR2, eles são, eles são importantes porque a gente agora está falando de uma atividade anti-inflamatória. Então, a gente quer estimular esses receptores para a gente diminuir a atividade inflamatória da doença. Esses medicamentos também foram estudados em ratos e demonstraram que essas drogas levaram a uma ativação da produção da formação desse receptor, então aumentou a quantidade desse receptor e aumentou a ativação desse receptor, dando uma maior estabilidade das células T reguladoras ao longo do tempo. Então, isso foi benéfico para a gente conseguir ter uma nova perspectiva de que tem um tratamento que mantenha por mais tempo essas células T reguladoras anti-inflamatórias, com uma atividade predominante anti-inflamatória. Além dos MABs, além dos mutáveis do TNF, ainda tem os estudos com interleucina 2. Foram muito promissores com com diabetes mellitus tipo 1, também uma doença inflamatória, que quando os camundongos foram medicados com interleucina 2, eles tiveram uma ativação do TNFR2,
aumento da capacidade de supressão das células T reguladoras e maior proporção dessas células. Então, o interleucina 2 foi promissora ao ponto no ponto de você poder estimular a inibição da atividade inflamatória. Por fim, o artigo ele destaca que o TNF ele é crítico na resposta imune. Ele é uma molécula central que determina toda a fase inflamatória e anti-inflamatória da doença, das doenças inflamatórias, das doenças como artrite reumatoide, doença de Crohn, etc. O conhecimento do TNF antes era só como uma molécula inflamatória que estimulava a inflamação, e aí ao longo do tempo a gente começou a verificar que o TNF ele pode ser ele tem um receptor que ele protege o paciente também da atividade inflamatória. Então, o artigo destaca que a gente tem que aprofundar mais esses estudos, aprofundar mais o conhecimento do perfil genético de cada um desses pacientes, e qual que é o predomínio do paciente, para a gente poder otimizar o tratamento do que o paciente, para a gente determinar o melhor tratamento para o paciente, diminuir os riscos que ele pode ter de exacerbação ou de não ter um efeito, não conseguir ter uma resposta muito positiva.